Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aqui no meu canal Fundamentos da Verdade, um canal que fala sobre teologia, filosofia e cultura em geral. Hoje nós vamos discutir um assunto muito importante e debatido e também polêmico, que é sobre o que se chama geralmente de ideologia de gênero. Na verdade, ideologia de gênero é um termo que foi cunhado especialmente, em específico, pela Igreja Católica, pelo Ratzinger. Depois, no final, eu vou colocar um link para vocês sobre um material complementar para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas eu vou falar aqui de maneira básica, resumida, sobre esse assunto para vocês. Então, como eu estava dizendo, esse termo é um termo cunhado pela Igreja Católica, tá? E também foi repetido por evangélicos aqui no nosso país e também em outros, mas ele surgiu na Igreja Católica na década de 90. Mas qual a diferença, então, entre teorias de gênero e o que se chama ideologia de gênero? Só para a gente deixar claro, existem várias teorias de gênero. A mais conhecida é chamada teoria queer, e a proponente principal e mais conhecida é Judith Butler, tá? A teoria queer ensina várias coisas, tá? Inclusive uma transformação da sociedade, mas em específico ela fala que um homem pode ser uma mulher e uma mulher pode ser homem. Ou seja, uma pessoa que nasce do sexo masculino pode se tornar mulher, e uma pessoa que nasce do sexo feminino pode se tornar homem. É o que se chama aí de homem trans e mulher trans, é conhecido por esses termos. Então, vamos aprofundar nesse assunto. O que seria, então, o que se chama popularmente ideologia de gênero? A ideologia de gênero, geralmente, ela é definida, por esses grupos mais conservadores, eles chamam de ideologia de gênero, e eles dizem que a criança, o primeiro ponto seria que a criança nasce sem sexo. A maior parte desses grupos, eles repetem essa informação. Você pode ver vídeos aí na internet de padres, de professores, advogados, e até mesmo de pastores, dizendo que a criança nasce sem sexo, e que as teorias de gênero diriam isso, mas isso não é verdade. Quem diz isso são os proponentes do que se chama ideologia de gênero, que é o quê? Que nada mais é do que uma interpretação errônea das teorias de gênero. Então, as teorias de gênero não dizem que a criança nasce sem sexo. Elas não negam isso, tá? Então, isso é uma coisa muito comum de ser propagada. Então, geralmente eles falam na internet: a ideologia de gênero que a criança nasce sem sexo. Não, eles não, as teorias de gênero não dizem isso, tá? E só para deixar claro, eu não sou defensor de teorias de gênero, eu só estou aqui esclarecendo, porque para a gente, quando a gente discorda de alguma coisa, primeiro a gente tem que estudar aquilo para a gente não falar coisa distorcida. Eu não posso usar de argumentos falaciosos, falsos, para dizer que uma teoria é falsa. Eu tenho que primeiro estudar a teoria. Então, as teorias de gênero não dizem que a pessoa nasce sem sexo, tá? Então, esse é o primeiro erro do que se chama, que é convencionado chamar de ideologia de gênero. Segundo, a criança escolhe se quer ser homem ou mulher. Isso é outro erro. As teorias de gênero não dizem que a pessoa ela pode escolher se ela vai ser homem ou mulher. Elas não dizem isso. As teorias de gênero, elas não usam a palavra escolha. Eles dizem que a pessoa constrói a sua sexualidade. A sexualidade é construída de acordo com a vivência da pessoa, de acordo com a influência física, influência dos pais, influência da escola, influência da internet e muitas outras coisas. Então, isso que as teorias de gênero dizem. E quem que está certo? O primeiro ponto foi que a criança nasce, lógico, ninguém nega que a criança nasce sem sexo, nem mesmo os teóricos das teorias de gênero, Então, o primeiro ponto, existe uma concordância, porque tanto os grupos conservadores como os grupos que defendem as teorias de gênero, eles acreditam que a pessoa nasce com sexo. O segundo ponto seria se a criança escolhe. Não, a criança não escolhe. O que a ciência mostra? A ciência mostra que a sexualidade é construída. Como assim construída? A pessoa não nasce, por exemplo, com desejos sexuais. A pessoa não nasce com afetividade, com
pelo sexo masculino ou feminino. Isso não existe. A afetividade que eu digo não só sexual, não só é uma atração, né? Não só uma atração psicológica, como uma atração física sexual. A criança não nasce com isso. Isso é desenvolvido, né? Então, se a pessoa por exemplo, se torna homossexual ou hétero, isso é uma construção. A criança não é hétero nem homo. Ele é um bebezinho e ela vai, ao longo da vida, ela vai desenvolvendo, tanto psicologicamente como fisicamente e socialmente também, ela vai crescendo ao longo da vida. Então, ninguém nasce hétero e ninguém nasce homo. Não nasce isso. Isso não existe. As pessoas nascem do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, isso a gente tem que entender. Agora, o que acontece? O que as teorias de gênero falam? As teorias de gênero dizem que as pessoas, elas podem, ao longo do tempo, de acordo com essa construção da sexualidade, elas podem desenvolver uma sexualidade que não diz respeito, que não coincide com o sexo biológico, ou o que se chama gênero atribuído ao nascimento. Pode ser que isso não aconteça. Isso qual a porcentagem de pessoas que se chamou de pessoas trans, né? Pessoas trans. Segundo o DSM-5-TR, o que é DSM-5-TR? É o manual, né, de transtornos psiquiátricos. É claro que nem tudo que está lá é um transtorno psiquiátrico. Não estou dizendo que a disforia de gênero é um transtorno psiquiátrico. Não é um transtorno psiquiátrico, tá? Inclusive, muitos grupos aí falam errado sobre isso, falam mal da psiquiatria sem conhecer, tá? É muito comum, já vi vídeos aí até de psicólogos cometendo essa gafe aí. Então, isso não é verdade, tá? Então, quando a pessoa, ela se identifica com o sexo com o gênero oposto, ou o sexo oposto ao seu de nascimento, é chamado de disforia de gênero. Ou seja, por exemplo, a pessoa nasce homem, né, com corpo, com genitália de homem, masculina, tal, com pênis, e depois ela se identifica com mulher e quer ser uma mulher, e se acha, quer ser mulher no sentido que ela se identifica com mulher, e muitas dessas pessoas querem até fazer cirurgia de transição de gênero, né? Fazem transição de gênero, melhor dizendo. Alguns fazem cirurgia, outros só tomam hormônios, né? Então isso é chamado de terapias de transição de gênero. Então, veja bem, o que os ideólogos ou teóricos de gênero dizem? Dizem que a biologia não é determinante. Não é determinante. Alguns grupos conservadores, eles dizem o seguinte: sim, a biologia é determinante. Mas aí eu pergunto, se a biologia é determinante, então não haveriam pessoas trans. E sempre existiu pessoas trans, sempre, ao longo de toda a história. Até na Bíblia, a Bíblia tem um texto que diz assim: o homem não usará roupa de mulher, nem a mulher usará roupa de um homem. O que é isso? Isso está ligado a essa questão, ao que é chamado de identidade de gênero. O que seria essa identidade? É o que a pessoa se identifica. Ela se identifica com o seu sexo de nascimento. Hoje foi dado o nome, para a gente comunicar, né? Foi dado o nome de cis. Se ela se identifica, ela é cisgênero. Se ela não se identifica, é transgênero. Então, quando a Bíblia, por exemplo, diz que uma pessoa não deve vestir roupas do sexo exclusivas do sexo oposto, então quer dizer que ela está tocando justamente nesse assunto. Então, a própria Bíblia reconhece que existe pessoas que não são pessoas cis, que são pessoas trans. Ou seja, não existe essa questão que o sexo biológico determina a identidade de gênero. Não determina, ela influencia. Tanto que o DSM-5, aí nós estamos falando pelo menos uma referência, não são pessoas simplesmente que dizem. Mas o DSM-5, ele diz que a disforia de gênero, ou a identidade de gênero, ela é biopsicossocial. Bio, quer dizer, fatores biológicos, psíquicos, né, que são mentais da própria pessoa, e sociais, né, quer dizer, tem tudo que influencia a pessoa, o que ela lê, o que ela ouve, o que ela assiste, a família, a escola, os amigos, a internet, tudo isso. Então é biopsicossocial.
E como eu disse, qual a porcentagem de pessoas, segundo o DSM-5, que são pessoas trans? É menos de 1%. No Brasil a gente não tem estatística. Por exemplo, agora mudando já de assunto, sobre a atração sexual, né? Que é chamado também de orientação sexual, o termo mais técnico é orientação sexual. Aqui no Brasil, a quantidade de homossexuais, segundo o IBGE, é 1,2% apenas, né? Apenas isso. E a porcentagem, como eu disse, de pessoas trans, segundo o DSM-5, é menos de 1%, quer dizer, é uma porcentagem baixa. Isso significa que a grande maioria das pessoas, elas são pessoas heterossexuais e pessoas cisgênero, ou seja, cujo sexo, ou seja, pessoa que se identifica com o seu sexo de nascimento. Ela não quer fazer, ela não quer ser travesti, nem quer fazer, por exemplo, transição de gênero, mudar, por exemplo, uma mulher que vai tirar os seios, que vai usar hormônios para nascer barba, essas coisas assim. Então, isso é importante. Então, só revisando, primeiro ponto, se a criança nasce sem sexo. A gente já viu, e todo mundo sabe disso, a criança nasce sexuada, né? Ela nasce com sexo. Existe, mesmo as pessoas que são chamadas intersexo, que não é possível identificar o nascimento, você pode identificar com outros critérios, né, que eu vou deixar depois para vocês em específico, para quem quiser aprofundar, se aquela pessoa é do sexo masculino ou feminino. Então é possível, mesmo intersexo. Intersexo você não vê na hora, por causa de alguns problemas congênitos ou genéticos, né? Que tem essa distinção também, aquilo que é congênito e aquilo que é genético, existe essa distinção. Porque para identificar se uma pessoa nasce do sexo masculino ou feminino, a gente pode olhar para o critério da genitália, o critério hormonal, o critério genético e também o critério gonodal, ou seja, se é ovário ou se é testículo. Mas eu vou deixar um link depois na descrição do vídeo para vocês, quem quiser aprofundar, você vê com detalhes. Inclusive até se fala, homem é XY, nem sempre. Isso em condições normais, mas existem homens, ou melhor, existem mulheres XY, porque existem algumas condições biológicas em que a falta, por exemplo, de uma enzima faz com que, eu vou falar de uma maneira bem simples para vocês poderem entender, é como se o cromossomo Y funcionasse como X, então aquela pessoa XY, na verdade, é uma mulher. Mas isso é uma coisa muito antiga e reconhecida pela ciência. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas mesmo nos casos dos intersexos, é possível identificar se é masculino ou feminino, tá? Então não existe pessoa sem sexo, não existe isso, tá? E também a criança, segundo ponto que nós dissemos, a criança não escolhe, ela não escolhe se ela vai se identificar com o sexo de nascimento ou não. Isso é uma construção, depende de muitas coisas, muitas e muitas coisas, tá? Assim como a orientação sexual, ela depende de muitas coisas. Para quem gosta e tem mais tempo aí de vida, conhece depoimentos de pessoas que elas mesmas dizem que elas foram influenciadas, por exemplo, na sua orientação sexual, em alguns casos, por abuso. Eu não estou dizendo que o abuso vai determinar alguma coisa, não, mas tudo que acontece com a pessoa, todas as vivências que ela tem, ela constrói a sua sexualidade baseada nessas vivências. Então isso está correto. Então o que as teorias de gênero falam sobre a orientação sexual ou a identidade de gênero, está correto. Isso depende de vivências da pessoa, é uma construção da sexualidade. Outra coisa que as teorias de gênero falam, especialmente a teoria queer, por exemplo, ela diz que a sexualidade é fluida. E isso é verdade. É interessante que isso, a maioria das, mesmo ativistas, né, LGBTQI+, né, usando essa sigla e usando mais para abranger todos, a maioria deles desconhecem isso. A maioria deles desconhece. E também dos conservadores. Eles desconhecem que, mesmo a teoria queer, por exemplo, que é uma das teorias de gênero, fala que a sexualidade é fluida. Então, quer dizer, se ela é fluida, a pessoa ela pode mudar, por exemplo, a sua orientação sexual, pode mudar a sua identidade de gênero. E tem pessoas, inclusive, nem pessoas... Vou citar aqui, por exemplo, uma
mulher ateia, né, que ela debate na internet, que ela escreveu o livro Problemas de Gênero, depois você pode pesquisar aí na internet. Então, ela, por exemplo, ela é uma das pessoas que ela tem hoje um conceito diferente, tá? Então, tem um livro também conhecido, pouco conhecido, infelizmente, né? Que o autor chama John Gagnon, né? John Gagnon. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome do livro. O nome do livro deixa eu ver se eu vou pesquisar na internet aqui rapidinho. Eu esqueci o nome do autor do livro. Uma interpretação do desejo. Então, ele escreveu esse livro, Uma Interpretação do Desejo. Tá? Então, esse livro mesmo, ele diz assim, é muito frequente as pessoas mudarem a sua orientação sexual. Lá está traduzido em português como, eu esqueci o termo em específico aqui, mas é sinônimo disso. O seu desejo, a sua preferência, ele usa a palavra preferência. É muito comum as pessoas mudarem a sua preferência sexual. Então, isso é sociologia. Só que as pessoas, a maioria, infelizmente, brasileira não gosta de ler. Então, na verdade, sim, uma pessoa hétero pode se tornar homossexual e uma pessoa homossexual pode se tornar hétero, tá? E depois eu vou deixar o link para vocês acessarem o material, ok? Uma outra coisa também, as teorias de gênero, elas não defendem, presta atenção nisso, as teorias de gênero não defendem que zoofilia, pedofilia e incesto. Não defendem isso. Então, o pessoal de origem, principalmente de origem católica e também os protestantes que foram na onda, eles dizem isso. A ideologia de gênero quer destruir a família porque ela defende a zoofilia, a pedofilia e o incesto. Você vai ver vários padres e alguns pastores falando sobre isso. Isso não é verdade. Não é verdade, tá? As teorias de gênero não defendem isso. Mas eu já ouvi falar que tem alguns autores, principalmente da segunda onda do feminismo, que defendem sim. Teve um ou outro, tá? E, inclusive, a maioria dos teóricos de gênero não concorda com isso. Não é porque uma pessoa ou duas pessoas defenderam, por exemplo, a relação com crianças, que todos defendem isso. Não é verdade, tá? Então, isso existiu nomes, inclusive está abordado no meu material que eu vou passar para vocês, para quem quiser aprofundar, mas isso não é verdade. Então, as teorias de gênero não defendem incesto, pedofilia e sexo com animais. Elas não defendem isso. Então, isso é uma distorção. E outra coisa, as teorias de gênero visam destruição da família? Não visa. De onde surgiu isso, então? Isso surgiu de uma ligação, tá? Das teorias de gênero com uma interpretação errada do Manifesto Comunista de Marx. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, foi propagado por Olavo de Carvalho e seus seguidores, especialmente por um padre chamado Paulo Ricardo, que também é seguidor do Olavo, e através do Paulo Ricardo, em especial, e também alguns outros, mas estou dando destaque a esse padre, várias pessoas copiaram isso. Isso não é verdade. Tá? O marxismo, ele nunca defendeu o marxismo. Quando eu digo marxismo, eu estou usando o termo na sua origem, as ideias de Marx. Marx, Engels e mesmo Gramsci, que também é muito citado por alguns conservadores, né, desinformados. Eu sou conservador em termos morais, mas eu sou uma pessoa que estudei isso, né, eu não falei da minha formação, mas eu tenho uma especialidade em sexualidade. Eu fiz um curso de pós-graduação em sexualidade. Eu sou dentista, primeira formação, sou também teólogo e também sou formado em filosofia e também tenho algumas especializações, dentre elas a especialização em sexologia. Então isso é uma distorção. Tanto é verdade que a primeira vez que eu vi na internet falando sobre ideologia de gênero era um vídeo de um padre, o Paulo Ricardo. E nesse vídeo o padre Paulo Ricardo, ele pega um livro chamado é um livro do Engels, porque o Marx já tinha morrido, chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado.
Nesse livro ele pega ele vai lendo algumas coisas, inclusive citando um antropólogo antigo norte-americano, que eu não tenho certeza, mas parece que é o Morgan, mas eu não tenho certeza, mas vocês conferem no material. Mas ele cita isso e ele para de ler isso. Ele fala assim que então ali está a destruição da família. Ele também fala do Manifesto Comunista, principalmente em outros vídeos. Porque no Manifesto Comunista fala-se da destruição, mas da família burguesa. O que seria a família burguesa? Ele está falando ali, segundo a tese, não estou dizendo que eu concordo, mas que segundo a tese que está no Manifesto Comunista, que existe, não só no Manifesto Comunista, mas também fala sobre isso também no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, mas que a destruição da família burguesa, onde o homem domina sobre a mulher e existe um interesse econômico por trás dessas relações, tá? Mas, especificamente, esse livro que o Paulo Ricardo cita, que é A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, diz exatamente o contrário do que ele propõe, porque tudo indica que ele não leu o livro todo. Então isso é uma lástima, é um pesar muito grande a pessoa começar a falar de um livro, mas quando você vê o livro está dizendo o contrário. Nesse livro, o Engels, ele diz que na verdade o amor sexual é por natureza, inclusive está na tradução em português, usa exatamente essa palavra, por natureza monogâmico, e que ele há de se completar, né, segundo a teoria dele, quando acabar as explorações de classe, aí ele vai ser ideal. Por quê? Porque as relações vão se basear exclusivamente em amor. Então ele defende a monogamia heterossexual. E esse livro também, ele diz que as relações sexuais, então isso é Marx, tá, gente? Marx, que no livro A Origem da Família e a Propriedade Privada do Estado. As relações sexuais são repugnantes. Inclusive ele cita um mito grego, onde Zeus, né, que ele era bissexual, o deus que se tornou, né, supremo, quando ele se revolta contra os pais dele, os titãs, e ele até depois é chamado de pai de todos, né? Mas na verdade os deuses gregos, eles são gerados, um que vai gerando outro, vai gerando outro. Aí esse Zeus, ele vê um homem na terra, se apaixona por ele e depois ele leva para o Monte Olímpio, etc. Né? Então aí você pode depois acessar isso também. Então o próprio livro fala sobre isso. Inclusive eu passei a conhecer esse mito através do livro do Engels. É claro que depois eu fui ler num livro de mitologia grega para conferir se era verdade, e realmente era. Em resumo, não existe essa questão de destruição da família por causa do suposto marxismo comunista. Ah, Reginaldo, você é comunista? Você é de esquerda? Não, não sou de esquerda, não sou comunista, não sou socialista. Tá? Como eu disse, em termos morais, eu sou conservador, tá? O que se chama, por isso que estou dizendo assim, porque essa questão de esquerda, direita, conservador é um pouco complicado. Eu digo que eu sou conservador nos costumes em relação à sexualidade. É isso que eu estou dizendo, a minha posição é essa. Então, é importante a gente conhecer todas essas coisas aí. Então, não existe essa questão aí de destruição da família, que é a destruição da família, não. O que está por trás disso, como eu disse para vocês, são questões religiosas, políticas. Inclusive, teve, por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele ganhou a eleição basicamente por causa disso, porque ele diz que a esquerda quer destruir a família, né? Então, essa tese é também chamada tese do marxismo cultural, né? E o marxismo cultural mais ideologia de gênero eles se misturam as duas coisas. Por quê? Porque eles dizem que esse projeto de destruição da família é uma coisa que vem do socialismo, do comunismo, do marxismo, que é falso, completamente falso. Completamente falso. No material que eu vou deixar para vocês, tem várias teses aqui mostrando, história, sociologia, mostrando que os partidos políticos do Brasil, inclusive o próprio PT e outros partidos, eles eram completamente contra o movimento LGBT, de início, tá? Eles eram contra. Se você estuda um pouquinho de história, basta ter um pouquinho de conhecimento de história, vai saber que Cuba perseguiu os homossexuais, a União Soviética perseguiu os homossexuais, a China até hoje, mesmo não sendo mais um país socialista, e quando eu digo socialista, a gente tem que saber o que é socialismo. Tem gente que acha que a China é socialista. Não, ela é um governo autoritário, mas não é socialista. Porque a palavra socialismo ela tem
conceito. Depois, se você não sabe, vai pesquisar o que é socialismo. A China não é. Alguns até falam socialismo de Estado. Não existe socialismo de Estado. Tá? Então, quem fala aí socialismo de Estado, que seria um capitalismo, né? Esse socialismo de Estado, na verdade, é o capitalismo da China governado pelo Estado. Como isso já existiu em muitos outros períodos da história por outros países. Então, as pessoas, elas usam as palavras sem conhecer. Por exemplo, um chamou de comunista, outro chamou de fascista. É um erro muito grave, eu vejo pessoas da esquerda chamar o outro de fascista, sem saber o que é fascismo, e pessoas que se dizem de direita chamam o outro de comunista, sem saber o que é comunismo. Então, mesmo a China hoje, que não é mais um país socialista, embora seja autoritário, né? Mas o autoritarismo não é exclusivo do socialismo. Existe também ditaduras de direita, como foi, por exemplo, a ditadura militar e outras aqui na América Latina. Então, a gente tem que saber separar essas coisas, tá? Então, não existe uma intenção comunista de destruição da família, e historicamente, tanto os governos que são ou que foram socialistas, eles são contra os direitos homossexuais. Tanto é que os países mais conservadores do mundo é a China. Então, conservador, estou dizendo em termos de práticas sexuais, tá? Nesse sentido que eu estou dizendo. A Rússia também. A Rússia é um país ex-socialista. E também é um país que lá não existe direitos homossexuais. Então, o histórico do marxismo, ou pelo menos do chamado socialismo real, que seria a prática das supostas teorias de Marx, né? Ele mostra ser o que se chama hoje, né? Como diz, ou que se chama, não estou dizendo que eu concordo. Homofobia, são práticas homofóbicas. Por quê? Principalmente porque eles perseguiam, e de fato, perseguir pessoas trans, pessoas homossexuais, né, bissexuais. Isso é de fato homofobia, porque homofobia é um conceito da psiquiatria, né? As pessoas nem sabem disso porque não leem, né? Mas é um conceito da psiquiatria tão distorcido. Muitas vezes aplicado no Brasil, quando a pessoa discorda de alguma prática sexual, ela é taxada de homofóbica. E isso não é homofobia. Homofobia seria o ódio, né, expresso em palavras ou expresso em atitudes de agressão física. Então, agressão física ou psicológica, verbal, isso sim é homofobia. Então, as pessoas precisam estudar um pouquinho mais para não fazer essas confusões. Então, na verdade, os partidos de esquerda, eles, tradicionalmente, eles eram contra os direitos homossexuais. Hoje em dia mudou, né? É que se chama geralmente de nova esquerda. A nova esquerda, ela incorporou esses conceitos do movimento LGBT, tá? LGBTQI+, né? E também outros partidos, o liberalismo, os partidos liberais também defendem essas mesmas causas. Então, na verdade, inclusive os liberais são antimarxistas. A maioria os liberais são antimarxistas. Mas eles têm uma coisa em comum hoje, muitos deles, né? Porque, lógico, existem pessoas de esquerda que têm um conceito um pouco diferente em relação a isso. Por exemplo, Paulo Freire, por exemplo, era contra aborto. E ele era, no caso, ele era um marxista. Ele, por exemplo, ele era de esquerda e era contra aborto. Então, existem essas variações. Mas, fazendo um resumo aqui para a gente fechar essa parte sobre a questão do movimento LGBT e destruição da família, né? Inclusive apareceu até uma travesti que diz que nós queremos sim destruir a família, tal, mas não é aí ela diz que não é só a família heterossexual, é todos os tipos de família. Mas na verdade, o que tudo indica foi apenas para chamar a atenção, porque ela mesma constituiu família. Não vou entrar em detalhes aqui, mas na verdade, gente, inclusive ela sofreu oposição, né, dos teóricos da teoria queer, justamente porque eles não querem destruir a família heterossexual. Eles na verdade querem direitos, assim como os heterossexuais. Basicamente isso, tá? A teoria queer, ela questiona um pouco dessa questão de direito.
mas isso aí seria um vídeo para uma outra oportunidade de falar exclusivamente da teoria queer. Inclusive, os teóricos queer, eles tiveram embates aqui no Brasil com o movimento LGBT lá no passado, tá? O pessoal da sociologia deixou isso bem claro, para quem gosta de ler já sabe disso. Mas eu vou fazer um resumo aqui então do que a gente viu. Então, primeiro, qual é a diferença entre teorias de gênero e o que se chama, convencionado chamar de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma interpretação errada das teorias de gênero. E quais são as interpretações erradas? A interpretação é, primeiro, que a criança nasce sem sexo. Segundo, a criança escolhe se vai ser homem ou ser mulher. Né? E basicamente essas duas distorções. E a terceira é que isso visa a destruição da família. Então isso aí não é verdade. E a quarta seria que é defender incesto, pedofilia e zoofilia. Também não é verdade, tá? O que tem de verdadeiro no que se chama ideologia de gênero? O que tem de verdadeiro é a questão que a teoria de gênero realmente defende que um homem, ou seja, uma pessoa que nasceu do sexo masculino, pode se tornar uma mulher. Isso sim é verdade. Essa parte é verdadeira, tá? Então a gente tem que saber. Então, das teorias de gênero, o que é verdade o que se fala sobre as teorias de gênero do ponto de vista do que se é chamado pela Igreja Católica de ideologia de gênero, é que uma criança, uma pessoa pode se tornar trans, tá? Ou seja, um homem pode ser uma mulher. Isso é o que eles defendem. Eu não estou dizendo que eu concordo, tá? Eu especificamente não concordo. Por quê? Eu vou explicar por que eu não concordo com isso. E eu vou usar os nomes que são usados para esses conceitos novos. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar, e eu falei essa palavra aqui mais cedo, tá? Então, por que eu não concordo com as teorias de gênero? Por 2 pontos. Elas tendem a desprezar a influência genética, Isso foi muito claro no caso do Dr. John Money, tá? Que era um psicólogo norte-americano, um caso muito conhecido, depois vocês podem pesquisar sobre isso, onde teve um menino que teve um problema no pênis e depois esse pênis foi retirado e ele foi criado como menina. E esse psicólogo dizia que se ele fosse uma pessoa criada assim, ele ia ser menina. E na verdade esse menino nunca aceitou o suposto sexo dele, que seria menina, não. Inclusive depois ele acabou se suicidando, tá? Então o próprio experimento do Dr. John Money, no caso dessa criança, ou melhor, dessa criança não, desse rapaz, ele se tornou adulto e depois suicidou, mostra que não é dessa forma, que existe uma influência muito grande biológica, tanto é, como eu disse, o índice de pessoas trans, segundo o DSM-5, TR, que é o texto revisado, é menos de 1% do mundo, menos de 1%. Então esse é o primeiro erro dos teóricos de gênero. Eles têm uma tendência a desvalorizar, não estou falando negar, presta atenção, tá? A desvalorizar a influência biológica. O segundo ponto é que quando a pessoa ela faz transição de gênero, o que ela muda? Ela muda o corpo dela. Ela muda o corpo. O que uma pessoa que faz transição de gênero geralmente faz? Principalmente as midiáticas. Elas, quando é uma pessoa do sexo feminino, sexo biológico feminino, ela toma hormônio masculino, ela retira os seios, né, para ficar semelhante ao seio masculino. Ela deixa a barba crescer, usa cabelo curto, tá? Ou seja, são marcadores sexuais. E diz respeito ao corpo. O que ela está mudando? O corpo dela que ela está mudando, tá? Então ela está mudando o corpo. Então ela está fazendo uma transformação física. É claro, essa pessoa se identifica com o homem, né? A identidade de gênero dela é masculina. Ela é uma pessoa trans. Mas o que ela está fazendo? Ela está mudando o corpo dela para se adequar à mente. E o que ela está fazendo? Uma transição de gênero. É aquilo que eu sempre falo, né? Aqui vocês
não conhece, mas eu sempre falo isso, que gênero, na verdade, é ligado ao sexo. Não tem como separar. Tanto é que a palavra identidade de gênero era chamada de identidade sexual. Ela era chamada de identidade sexual. Identidade de gênero e identidade sexual é uma coisa só. Depois mudou de identidade sexual para identidade de gênero. Então, quando a pessoa ela faz uma transição de gênero, ela muda o corpo dela. Ela está mudando o corpo, tá? Então, até dessa polêmica da palavra gênero, né? Então, isso é muito complicado nos livros. Então, gênero, até aqui no Brasil é até engraçado, porque nos planos de educação, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, foi tirado a palavra gênero. Mas, na verdade, não adiantou nada, né? Porque são usados termos sinônimos, e gênero diz respeito a masculino e feminino. Quando se fala assim, igualdade de gênero, está dizendo que o homem as mulheres devem ter o mesmo direito na prática, né, e na teoria do que os homens. Isso é igualdade de gênero. Mas quando se fala isso, geralmente esses grupos conservadores que são desinformados, influenciados por essa teoria chamada de teoria de ideologia de gênero, eles acham, falou a palavra gênero, já é um ativista. Não. Então, o gênero, de onde vem o gênero, gente? O gênero, ele vem da biologia, tá? Existe o gênero da taxonomia, mesmo assim a biologia, que você separa lá, né? É o reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Você tem esse tipo de gênero, você tem o gênero na biologia, que é o gênero masculino e feminino, e daí vem o gênero, inclusive, usado na gramática. O gênero, aqui no português não tem, né? Pelo menos explicitamente, você tem o masculino e o feminino, mas você não tem um neutro, né? Você não tem um neutro. Mas algumas línguas têm. No grego, por exemplo, tem o masculino, o feminino e o neutro. E esse gênero aí vem do quê? Da biologia. Vem da biologia. Então, tudo isso vem da biologia. Até o termo gênero vem da biologia. Tá? O gênero gramatical vem da biologia também. Ele é derivado da biologia. Tanto é que a das maiores conhecedoras aqui, respeitadas teóricas não, pesquisadoras do Brasil, né? Carmita Abdo, psiquiatra, ela fala isso no livro dela. Né? Um dos livros que ela escreveu, ela fala sobre isso. Então é importante a gente ter em mente esses conceitos para a gente não falar bobagens sobre essas coisas. Então deixa eu ver se eu vou falar mais algo aqui, mas eu vou ficar com isso aí mesmo, pessoal. Então nós já passamos um tempo bom aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo deu o nosso vídeo. Nosso vídeo já está aqui com 37 minutos. Então, você que quiser aprofundar no assunto, tiver alguma pergunta, você pode fazer nos comentários, se você discordar de alguma coisa também. Mas antes de você discordar, eu convido você a ler o material complementar, tá bom? Para você poder entender. Ok? Um abraço a todos.